Tá aparecendo aí? Uhum, tá. Aí a gente entrou agora, a gente está entrando aqui aos Coríntios, primeiro aos Coríntios. Aí depois de passarmos desde o grau 146, 1260 dias com Jesus, o fundador da escola, e conhecermos os originais da igreja primitiva, em Atos dos Mestres Substitutos, e a tão linda carta aos Romanos, chegou o momento da tão polêmica carta de Paulo aos Coríntios, usada pelos judeus de 2000 anos atrás para difamar o mestre da graça, Paulo. Vamos entender sobre batismo, vamos entender sobre véu, sobre ceia, sobre Bíblia, sobre mulheres, sobre casamento, dons, sobre igreja, amor e reino. Texto, textos absolutamente mal interpretados que, mais uma vez, serão elucidados pela Bíblia Original Codex. Capítulo 1. Paulo inicia. Eu, Paulo, chamado e enviado por Jesus Cristo, envio com o frater Sóstenes esta carta à escola de Esos, que está em Corinto, aos que buscam evoluir, aperfeiçoar em Cristo Jesus para serem perfeitos, juntamente com todos que, em toda parte, invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês todos, graça e paz do Criador Pai e do Criador feito Filho, o Senhor Jesus Cristo. Iluminare. Sóstenes, aqui, é o ex-rabino, ex-padre, ex-pastor de sinagoga que vimos em Atos 18 e 17. Sóstenes deve ter sido o escriba de Paulo para escrever esta carta, devido ao seu problema de visão. Revelare. Como vimos em Atos 18, este homem era um pastor rabino que processou Paulo querendo sua morte, mas acabou espancado diante do governador Gálio. Vemos aqui que Sóstenes, assim como o ex-pastor ou ex-padre Crispo, também se converteu saindo posteriormente do sistema religioso e agora ajudava Paulo no caminho. Iluminare. V. A graça que Paulo usa para saudar é, na verdade, a apresentação da segunda Bíblia, em contraposição à primeira, bem diferente bem diferente da saudação cristã hoje, que fazem apenas por costume e sem propósito, como o original revela. Iluminare. A igreja, sendo apenas uma errade, não tinha nomes, como tinha as sinagogas do sistema religioso judaico. Elas eram divididas por cidades. Aqui que ele fala, Patrícia, essa questão que eu te falei. Ó. Iluminar a igreja sendo apenas uma, ou seja, a igreja é uma só. Não importa em que parte do mundo ela está. Não importa em qual denominação ela está. São as pessoas que acreditam na verdade. Aí, seja as pessoas que acreditam na verdade relativa ou na verdade absoluta. Elas fazem parte da igreja. A igreja, sendo apenas uma errade, não tinha nomes, como tinha as sinagogas do sistema judaico. Então, lá na sinagoga do sistema judaico tinha nome. Toda sinagoga tinha um nome. Elas eram divididas por cidade. Aqui, a igreja era dividida por cidade. Igreja de Corinto, igreja de Roma. Só isto revela, mais uma vez, que o sistema religioso cristão de hoje é uma extensão do sistema religioso judaico, pois não é mais uma, mas sim milhares de denominações.
Então, a gente vê hoje milhares de denominações. Por quê? Lá no judaísmo tinha milhares de sinagogas, várias sinagogas. Então, isso se estendeu para o dia de hoje. Mas a igreja primitiva era uma só. Paulo continua: eu sempre agradeço ao Criador pela graça que ele revelou a vocês através de Cristo. Por meio dele, vocês receberam a graça e evoluíram na sabedoria e no conhecimento, porque vocês ouviram as testemunhas que confirmaram quem foi Jesus Cristo. Deste modo, não falta para vocês nenhuma habilidade espiritual. Enquanto desenvolvem seus dons, vocês aguardam o reino, e ele os manterá firme até o fim, para que, na sua vinda, vocês estejam sem nenhum defeito. O Criador, que chamou vocês através de Jesus Cristo, é justo. Fraternidade de Corinto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, exorto a vocês que busquem a unidade. Tenham uma mesma posição. Aí aqui, Patrícia, essa questão que eu trato aqui, ó, no grupo. Aqui, Paulo está falando, ó, fraternidade de Corinto, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, exorto a vocês que busquem a unidade. Como que eu faço? Como que eu busco a unidade aqui no grupo? Eu boto os três: Cid Moreira, Caio Fábio e o Akio, e explico aqui. Para quê? Para a gente chegar na unidade do entendimento. Porque talvez a pessoa vai virar e falar: ah, mas isso aí é o grego que pensa. Mas espera aí, o Cid Moreira está lendo a Bíblia ali, ele não é nem de nenhuma denominação, ele não é da católica, ele não é de nenhuma linha. Ele está lendo o entendimento que a gente está tendo aqui. Ó. Então, a gente está buscando isso aqui que Paulo está orientando. O que ele orienta? Fraternidade de Corinto. Então, de Corinto ou de qualquer fraternidade de qualquer cidade no planeta Terra. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, exorto a vocês que busquem a unidade. Então, quer dizer, se a gente for ver pelo nosso grupo, a gente está fazendo isso, buscando essa unidade. Então, qualquer um que chega e vê, entra no grupo ali e vê, peraí, deixa eu buscar a unidade do que eles estão falando. Ah, isso aí é da cabeça da Patrícia? Não, vai ver que não é. É da cabeça da Josiane? Vai ver que não é. Ah, então é da cabeça daqueles que ele segue lá, do Akio. Vai ver que não é. Ah, então é como é que fala? Do Caio Fábio, vai ver que não é. Para não cair justamente nisso aqui que estava acontecendo lá em Corinto. Um é de Paulo, outro é de Apolo, outro é de Pedro. Aí aqui, por meio dessa estrutura, dá para a gente resolver essa questão. Tenham uma mesma posição, quer dizer, uma mesma posição. Vamos supor, a gente discorda aqui, mas peraí, o que fala o Akio? O que fala o Caio Fábio sobre esse tema? O que fala o Cid Moreira sobre esse tema? Lendo a Bíblia. Ah, fala isso, então está resolvido. Vamos pela maioria da unidade da fé. E aí resolve, aí consegue ter uma só posição. Não permitam que haja divisões entre vocês. Fazendo desse jeito, não vai ter divisão entre nós. Porque a gente tem um meio de sondar lá para ver qual que é a linha a ser seguida. Mas fiquem unidos num só pensamento e numa só posição. Aí assim dá para a gente ficar unido em um só pensamento e uma só posição. Falo isso porque fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Soube que vocês estão tão divididos que alguns de vocês dizem, eu sou de Paulo, e outros dizem, eu sou de Apolo, e outros ainda dizem, eu sou de Pedro, e ainda tem os que dizem, eu sou apenas de Cristo. Então tem gente que a gente vai conversar, fala assim, eu sigo Cristo e eu não vou em igreja nenhuma, ou senão eu vou na igreja, eu vou sozinha e eu sigo Cristo. Eu não sigo homem nenhum. Então, quer dizer, ela está encaixando nesse grupo aqui, ó. Aí tem gente que fala assim, eu não sigo
eu não sigo, como é que fala? Eu não sigo a católica, não, eu sigo o evangelho. Tá caindo no grupo aqui de Pedro. Então, eu sou, como é que fala? Eu sou maçom. Eu gosto de estudar de tudo. Tá caindo ali ó, no grupo ali dos que estava seguindo Apolo e Paulo. Aí então tem um pessoal que busca mais o conhecimento e não busca essa unidade da fé. Aí o Acre vai ficar lá na frente, que tem que ter um equilíbrio. Nem só a simplicidade e nem só a sabedoria, mas o equilíbrio entre a sabedoria e a simplicidade do evangelho. E Pedro, e ainda tem os que dizem eu sou apenas de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Por acaso foi eu quem fui crucificado por vocês? Ou por acaso vocês foram batizados em meu nome? Ainda bem que não batizei a vocês, exceto pelo ex-rabino, ex-pastor e ex-padre Crispo e Gaio. Assim, nenhum de vocês pode dizer que foi batizado em meu nome. Aqui é Paulo dizendo: revelare. Como vimos claramente em Romanos 6, Paulo queria ensinar sobre o batismo espiritual, a fé em vez da circuncisão, o espiritual em vez do físico. Porém, no ID até 70 depois de Cristo, a história se desenhou e se pintou dessa forma. E que linda história de batismo foi, pois era uma contraposição ao batismo anterior do judaísmo e da primeira Bíblia. Agora, Paulo coloca o batismo ritualístico como inferior à sua real missão da graça. Tudo isso nós vimos nos originais de Atos. Paulo batizou Cristo, mas, como vimos, isso teve um propósito. Sendo ele chefe da sinagoga, seu batismo convenceria a muitos. Tanto foi que até o outro chefe, Sóstenes, se converteu e está transcrevendo esta carta de Paulo. Nós vimos isso em Atos 18. Já Gaio, ou aquele que hospedou Paulo em Corinto, é, é o Gaio da escola de Éfeso. Estes textos revelam que a discussão em Corinto que levou à sua divisão era exatamente sobre o ensino do batismo. Hoje a gente vê que o batismo, para cada denominação, ele é de um jeito. Para a Igreja Católica, joga ali a aspersão ali na cabeça. Para alguns protestantes ou evangélicos, tem que mergulhar. Se não mergulhar, não foi batizado. Como é que fala? Para os testemunhos de Jeová também, se não mergulhar, não foi batizado. Então a gente vê essa questão do batismo ainda hoje, desde aquela época de Paulo, desde esse texto aqui que ele mandou para os Coríntios. Então essa questão ainda está caindo aí para a gente mostrar para eles, quando eles dão abertura, para mostrar para eles o caminho que Paulo está dizendo aqui, ó, questão de batismo, eu nem sei se eu batizei, eu não batizei quase ninguém. Eu ia pregando o evangelho, praticamente está embutido isso aqui, ó. O meu negócio é a verdade, o meu negócio é a graça. Se eu batizei um ou outro aí, foi muito. Então, quer dizer, se o batismo fosse rígido, igual eles estão falando aí, que tem que batizar, Paulo não ia falar isso. Eu nem sei se eu batizei, quantos que eu batizei alguns só. Porque ele ia pregar o evangelho e ia falar, não, aqui, que dia que vai ser o batismo? Para vocês certificar que vocês creram. Paulo não tinha
essa entonação na pregação do evangelho dele, quando a gente vai lendo aqui. Então, o batismo para Paulo não era tão importante. O que era importante para ele é sair do batismo físico e ir para o batismo espiritual. Que ele fala, ó, o batismo verdadeiro é o batismo na morte de Cristo, é o batismo no Espírito. A igreja de Corinto ainda valorizava muito, muito os batismos, os dons, as ceias e os véus, e estavam cheios do legalismo da Bíblia. Por esta razão, era tão dividida. Paulo continua. Lembro-me também de que batizei os da casa de Estéfanas. Além destes, não batizei ninguém mais. Então, quer dizer, o Paulo pregou, Paulo que foi o pregador para os pagãos, para os gentios. Então, quantos gentios ele nem batizou? Só pregou e a pessoa creu na verdade ali, ele deixou a pessoa, nem se preocupou com questão de batismo. Então, ele mostra aqui que batismo chega um ponto que o batismo não é tão importante como a pregação da verdade e a pessoa crê na verdade. Revelarem. Este texto é um acréscimo posterior de um escriba. Alguns dizem que seria do próprio Estéfanes, que, quando foi copista de Paulo, acrescentou essa lembrança. Paulo continua. Cristo. Oi? Ele queria ficar na história, Stefano. Isso. Aí ele foi, acrescentou, pô, também foi esse Sparks aqui, ó. Cristo não me chamou para batizar. Aí o Paulo falando aqui, ó, ele, tipo assim, colocando o batismo como menos importante do que a pregação da verdade. Cristo não me chamou para batizar, mas sim para anunciar a verdade. Então, o importante é anunciar a verdade. Não é questão de batismo. Cristo não chamou ele, falou, Paulo, vai, igual ele falou com os apóstolos. Que ele virou e falou para Pedro, para João, falou para os apóstolos, vai e batiza no meu nome. Não sei se essa parte é acréscimo, mas tem essa parte na nossa Bíblia aí, vai e batiza no meu nome. Mas só que Paulo, ele chamou Paulo e falou aqui, ó, vai e batiza no meu nome. Vai e prega a minha verdade. Prega aos gentios. Então, aí Paulo está confirmando aqui, ó, Cristo não me chamou para batizar, mas sim para anunciar a verdade. Se vocês estão discutindo aí questão de batismo, o importante é verdade. Praticamente Paulo está debatendo com eles aqui, do pessoal que está brigando aí por causa de batismo. Eu fui chamado para anunciar a verdade, não com conhecimento humano, nem através de filosofias humanas, pois assim a cruz perderia o valor. Mas fui chamado para anunciar Cristo, a própria Sofia, a sabedoria, a luz do Criador. A mensagem da cruz é loucura para os que estudam as filosofias humanas. Para nós, que estamos sendo iluminados, é a luz do Criador. Revelarem. Este texto, que é tão usado isoladamente para refutar quem busca evolução e sabedoria, é, na verdade, a própria refutação para eles. Alguns irmãos de Corinto preferiram Pedro e Cristo, porque preferiam a simplicidade da primeira Bíblia e do batismo, sem entender nem a Pedro, nem a Cristo, e julgando Paulo e Apolo como homens que falavam palavras difíceis e diziam maldosamente que Apolo e Paulo usavam filosofias dos homens para anunciar o evangelho. Mas só que aqui, ó, são essas pessoas, nem Pedro e nem Cristo pregou um evangelho simples. Dizendo, caiu aí ou saiu. Nem Pedro, nem Cristo pregavam um evangelho simples, mas era o povo que entendia que o dele era simples e começou a seguir. Ah, não, eu vou seguir. Ah, não, eu vou seguir. Caiu aí, Josiane? A internet? É. Ah, não.
Aí eles falavam, ah, não, eu vou seguir Pedro, eu vou seguir Cristo. Mas não é que Cristo e Pedro pregavam um evangelho simples. Era eles que entendiam que Cristo pregava um evangelho, Pedro pregava um evangelho, e Paulo e Apolo pregavam outro, mas era o mesmo evangelho que eles estavam pregando. O povo é que estava dividido, julgando Paulo e Apolo como homens que falavam palavras difíceis. Eles julgavam, ah, vocês falam muito difícil, vocês misturam aí filosofia, e vocês falam muito difícil, mas só que Paulo e Apolo não misturavam. Quem misturava era quem pregava com base em Paulo e pregava com base em, em Apolo. E diziam maldosamente, tá dando eco? Uhum. Ué, agora tá dando eco para todo mundo. Deixa eu ver. Eu acho que eu Deve estar tô. com alguma janela aberta a mais, né? Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Cadê? Você tirou o texto. Ih, o Grey sumiu, tá? Sumi? Para mim, ou sou eu que sumi? Deixa eu ver aqui agora. Isoladamente, tá dando eco, não tá? Para mim, não. Para mim, não. Para vocês não? Para mim, não. Não sei para Para mim Patrícia. tá. Para mim, tá. A Patrícia tá. Uhum. De vocês também tá dando. Ixi, Deixa eu ver. Cadê aqui? Isoladamente, tá dando. Mas tá dando para entender? Tá. deixa eu ver minha Eu vou tentar internet. aqui. Se não Tá tiver bom. dando, Tá. ah, Josiane, vê se você tá com 12 aí. Entrada. Peraí. Eu tô olhando minha internet, se eu tô. Ixi, onde eu fui parar? Eu vou tomar um pouco de água ali, gente. Tá, joia? Ah, tô aqui. Oi? Tem dois Grey e o texto. Então, um Grey eu fico no computador Uhum. e no celular eu fico refletindo a minha imagem. É. Eu não tô vendo nenhum de vocês dois. Ah, eu tô vendo você aí, a Patrícia. Então, eu acho que o meu aqui que tá. Sei lá. Bugou? É. O Breno que fala bugou. Ih, É. bugou, pai. É.
Quer que eu saia e entre tudo de novo? Tenta aí, para ver se Vou fazer vai mudar isso, tá? alguma coisa. Vou limpar. Alô? Após assim. Eu Seguiu acho a... que era eu acho que era o áudio da Josiane lá que estava dando eco. Ela falou que vai. Agora parou, mas aí ela vai entrar aí daqui a pouco de novo. Porque foi na hora que ela saiu e voltou que começou o eco, hein? Foi. Esperar ela entrar aí. É igual a discussão lá que não é discussão, né? Mas eu já tentei pregar pro Dudu. Você vê que ele é Ele não como se ele aceita. fosse, os filósofos. Eu acredito em Cristo, mas eu acredito pela filosofia, pela ciência, pela psicologia, do jeito Uhum. que vocês pregam aí, usando Bíblia. Se você abrir a Bíblia para mim, eu já desconsidero tudo. Que isso? Ele não Ué, acredita na Bíblia? se eu abrir a Bíblia para ele e falar, não, isso aí foi mexido, isso aí, ó. Não dá para levar em consideração a Bíblia, não. Não é mesmo? Porque, ué. Eu falei, ô Dudu, mas na Bíblia não tá assim, mas a Bíblia foi mexida pelo homem. Se for confiar na Bíblia, você tá enrolado. Eu falei, mas a essência não, hein? Mas como é que você sabe que é a essência não? Eu falei, ó, só pra você ver, se você pegar todos os textos da Bíblia e for na essência, você consegue juntar de ponta a ponta uma ideia única de que veio Cristo aqui, ele cumpriu todas as profecias que está na Bíblia, você consegue ver pela arqueologia e pela história extra-bíblica. Se você pegar a Bíblia na essência, todos os textos, e for pela essência dele, você vai ver que a essência não foi alterada. Você vai ver que teve um Cristo, que foi anunciado um Cristo, foi anunciado, pela Bíblia foi anunciado que Abraão ia ter um descendente dele, que ia herdar toda a terra e todo o céu. Quem que é esse descendente? A própria Bíblia fala que esse descendente é Cristo. E Isaac só prefigurou Cristo, não foi o Isaac, não foi Davi. O único filho dele, de Abraão, que vai herdar e que está herdando o céu e a terra, e todas as estrelas do céu e todas as areias do mar, é Cristo. Como que o homem vai ter condição de criar uma história dessa? Mas o homem mexeu nisso aí, então Não melhor, acredito. melhor a gente nem discutir, senão não vai ficar. Eu prefiro ser seu amigo do que a gente discutir. Assim que ele fala comigo. Você já corta logo, né, Grey? Ele fala, Não eu aceita, não. prefiro ser seu amigo sem discutir. Porque hoje não tá conseguindo entrar aí, não. Aí quer dizer, se você for ver aqui desses 4 grupos aqui, ó, ele tá entre o grupo aqui de Cristo. Ah, eu sou de Cristo e pronto, acabou. Não sigo ninguém, não. É. Mas você segue a Bíblia? Não, eu sigo Cristo. Ah, mas Cristo deixou a Bíblia Mas aí, tem orientação pela Bíblia. chamou os apóstolos, pediu para escrever a Bíblia, pediu para os apóstolos pregar a Bíblia, pregar o que ele deixou escrito na Bíblia. Ele falou: aquele que segue a minha palavra, a palavra dele está onde? Também está na consciência, mas extra consciência está onde? Está nas escrituras. Hein? A palavra está sendo falada nas escrituras. Nas escrituras. Quem inspirou a Bíblia? Foi o próprio Espírito Santo. Hein?
Mas esses argumentos ele não aceita. Ele vira falar, vamos ser amigos, melhor para nós. Não vou Tô conversar com... disso, não. Aí, agora, Josiana, agora melhorou. Agora você tem sem áudio aí. Tá sem áudio. Não, Deu não? E agora? agora deu. Tirou o Deu. fone, deu. Tirei o fone. Ah, isso aqui tá tudo, como disse o Fiote, tá tudo bugado. É fone, é celular. Celular Mas também. agora parou de Da dar época. eco. É, então. É, devia ser coisa dupla aí. Aham. Eu vou continuar aqui então. Paulo continua. Cristo não me chamou para batizar, mas sim para anunciar a verdade. Eu fui chamado para anunciar a verdade, não com conhecimento humano, nem através de filosofias humanas, pois assim a cruz perderia o valor. Mas fui chamado para anunciar Cristo, a própria sabedoria, a própria Sofia, a luz do Criador. A mensagem da cruz é loucura para os que estudam filosofias humanas. Para nós que estamos sendo iluminados, é a luz do Criador. Revelarem. Este texto, que é tão usado isoladamente para refutar quem busca evolução e sabedoria, é, na verdade, a própria refutação para eles. Alguns irmãos de Corinto preferiam Pedro e Cristo, porque preferiam a simplicidade da primeira Bíblia e do batismo, sem entender nem a Pedro nem a Cristo e julgando Paulo, Apolo como homens que falavam palavras difíceis e diziam maldosamente que Paulo e Apolo usavam filosofia dos homens para anunciar o evangelho. É para eles que Paulo está dizendo que a única filosofia que ele ensina é o próprio Cristo. Filo é igual a amor. Sofia é igual a verbo. É igual a verbo, é igual a palavra, é igual a Cristo e é igual a sabedoria. Paulo ensinava que as cerimônias, os ritos e a observância da Bíblia mosaica não fazem parte da salvação. Quando ele diz isso, logo após falar de batismo, é porque enfatiza que batismo, rituais e ensinos de si mesmo esvaziam a cruz, ou seja, invalidam e tiram o propósito de Cristo ter vindo morrer por nós. Temos de anunciar apenas Cristo e a graça, e não interpretações e preceitos de homens. Na cidade de Corinto, havia escola de retórica, as quais ensinavam a arte de falar em público. Elas seguiam os métodos dos sofistas, que aprendiam várias técnicas de como debater. Por outro lado, a maioria de Corinto se apoiava em Apolo como seu herói e estavam transformando a escola de Jesus de Corinto em uma escola de sofismas. Como o grupo estava dividido em 4, Paulo exorta todos a fim de uni-los. Vide Bíblia Original Codex em Atos 17 sobre os epicúreos, os estoicos, os cínicos e os hedonistas. Paulo falava com convicção e sabedoria, mas não tinha formação filosófica
e era apenas familiarizado com filosofia grega através dos livros, a fim de ajudá-los. Então, Paulo estudava todos os livros ali deles para ajudar eles a sair a transcender a filosofia deles. Os crentes que ainda eram Bíblias estavam julgando Paulo, ou, mais grave ainda, achando que Paulo e Apolo usavam as filosofias gregas para ensinar. Não entendiam que Paulo só usava as filosofias gregas quando ia falar com os gregos, no intuito óbvio de trazê-los à verdade. Paulo continua. Na Bíblia encontramos Isaías 29:14. Destruirei as filosofias dos que se acham sábios e rejeitarei a inteligência dos que se julgam inteligentes. Iluminare. V. O destinatário é Corinto. Gregos que ainda estavam eivados pela cultura filosófica grega, e não jamais a filosofia, a verdade, a sabedoria suprema. É tão grande a ignorabilidade dos Bíblias que a primeira coisa que aprendem é que evoluir é conhecer, e conhecer é pecado. Você lembra que o José Lúcio brincou comigo, né? Que eu estava falando com ele da sabedoria e falou assim: ó, cuidado, hein? Se você estudar demais, você fica doido, hein? Quer dizer, vem daqui, ó. Vem dessa cultura aqui, ó. O grupo lá que seguia Pedro e falava que seguia só Cristo, eles falavam isso com um grupo que seguia Paulo e Apolo. Falou: vocês ficam estudando demais aí, vocês vão ficar doidos. O negócio é a simplicidade do evangelho. Então tem essa guerra hoje também. Você pode ver que de onde que o Zé Lúcio falou isso? Que vou ficar doido se eu amar a sabedoria, se eu amar Cristo. Porque Cristo está falando aqui, ó, Cristo é a sabedoria do Pai. Ele é toda a sabedoria. Então, se eu estudar, quanto mais eu estudar Cristo, mais eu estou amando. E a própria Bíblia fala: ama a Deus de todo o seu entendimento. Como que eu vou amar uma pessoa de todo o meu entendimento se eu não estudar a pessoa? Para entender, eu tenho que estudar. Aí então, mas se você estudar muito, você vai ficar doido. Mas como que eu vou amar de todo o meu entendimento se eu não estudar muito? Se eu estudar só um pouquinho, eu vou amar só de parte do meu entendimento. Não vou amar de todo o meu entendimento. Aí pra você ver, da onde que ele tira isso? Dessa cultura aqui, ó. Na época de Paulo já tinha começado essa cultura e veio vindo essa cultura, hoje ela tá aí, ó. Então até que se você for mostrar sabedoria para eles, eles falam assim: cuidado, vai ficar doido. Mas aí você vira e fala assim: mas me mostra aí na Bíblia aí, que quem estuda fica doido. Aonde que tá? Aí eu não sei não, só sei que fica doido sem estudar demais. Tá na cultura, eles ouviram falar e repete. Aí é tão grande a ignorabilidade dos Bíblias que a primeira coisa que aprendem é que evoluir e conhecer é pecado, sendo que em todos os textos de Paulo, de Cristo e até Pedro encontramos a obrigação de evoluir. Então até Pedro fala que a gente praticamente é obrigado a evoluir, porque sem evolução a gente não consegue vencer o ego. Como é que a gente vai vencer o nosso ego se a gente não conhece ele? A gente não conhece nem o nosso ego e nem o nosso verdadeiro eu em Cristo. Para a gente vencer o nosso ego, a gente tem que conhecer o verdadeiro eu em Cristo. Qual que é a nossa verdadeira identidade? É aquela que é a imagem e semelhança de Cristo. E qual que é a falsa? É essa pecadora nossa que peca à vontade, um pecado atrás do outro. A gente quer fazer uma coisa, quando vê, já fez outra. É essa natureza que a gente tem que vencer. Por que tem que vencer? Porque a partir do momento que a gente creu em Cristo, a gente passou da velha criatura, é para considerar, não é que a gente passou, mas é para considerar que a gente passou da velha criatura para a nova. É para considerar que a gente nasceu de novo.
através dessa consideração, a gente consegue vencer o velho. Porque na hora que o velho virar e fizer alguma coisa que a gente não pediu para fazer, ele fala, isso aqui não está de acordo com a imagem semelhante de Cristo. Vamos tratar isso aqui? Agora, quem não está conhecendo a imagem e semelhança de Cristo, nele, ele não tem referência. Ele erra, mas todo mundo erra mesmo. Está todo mundo no mesmo barco. E não tem uma referência. Agora, quem está estudando, amando a sabedoria de todo entendimento, ele tem a referência. Opa, isso que eu estou fazendo não é Cristo. Fazer Cristo é aquilo lá. É aquilo que Cristo deixou. Opa, eu não estou perdoando. Perdoar é o que Cristo deixou. Ele perdoou. Então eu tenho que vencer esse eu meu aqui que não quer perdoar. Eu tenho que vencer esse eu meu aqui que não quer ter autocontrole, domínio próprio. Porque Cristo teve domínio próprio. Aí a gente vai vendo em nós tudo que a gente tem que mudar para se assemelhar a Cristo, para ser a imagem e semelhança dele. E como que faz isso? Lutando, abraçando a cruz, tomando a cruz e pedindo auxílio para ele. Ah, toma sua cruz, nega a si mesmo, toma sua cruz. O que é negar a si mesmo? É ir contra essa natureza nossa. É negar ela, falar assim, não, você está errada. Você está errada, peraí, vamos consertar isso. Ah, mas eu erro. Tudo bem, erra, mas vamos errar para acertar, não é errar para continuar errando. Vamos acertar isso aí? Ah, mas é difícil. Não, mas vamos conversar com o homem lá, que o homem ajuda nós. E começar a mudar. Mas para fazer isso tem que estar entendendo quem a gente é em Cristo. Quem a gente foi e quem a gente está sendo em Cristo. E quem a gente vai ser. Paulo continua citando agora Isaías 33, 18. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso o Criador não tornou loucura a sabedoria deste mundo? As nações foram livres, sem a interferência do Criador, e tiveram seus sábios, seus, seus estudiosos, suas filosofias pagãs, seus conhecimentos ocultos e suas divindades, mas não conheceram o Criador através dessa liberdade. Então, o Criador se fez conhecer através da loucura da graça. Revelare, eis o contexto. Como é bom ser erudito, isto é, amar cada palavra e cada contexto. Paulo está dizendo que com todos os rolos, papiros e pergaminho de todas as nações, sumério, astecas, maias, incas, egípcios, chineses, babilônicos, assírios, persas, gregos e romanos, mesmo assim, nenhuma nação conseguiu conhecer o Criador por suas filosofias vãs. Ao contrário, conheceram deuses e adoraram loucamente as criaturas e criações do único Criador. Então, pela loucura, isto é, através de um Deus homem que morreu numa cruz e ressuscitou após 72 horas, o Criador se revelou aos homens. É uma loucura completa para os gregos e para os pagãos em geral, e para os pagãos em geral ouvir isso. Então, para os pagãos nessa época, os filósofos nessa época, você virar e falar assim, ó, teve um homem aqui que é o próprio Criador, ele morreu e ressuscitou. Ele chama Jesus. Os pagãos e os filósofos falam, para, que não tem isso não. Que o cara veio aqui, morreu e ressuscitou. Eu não vi. Prova então que ele morreu e ressuscitou. Não, mas eu vi. Não, mas você vê não adianta. Eu tenho que ver. Ué. Fiquei sabendo que até tinha um no meio de vocês aí que também não acreditou, o tal do Tomé. Ué. Né? Então como é que eu vou acreditar? Não vou acreditar, não. Isso aí é loucura. Não existe isso. O cara vir aqui, morrer e ressuscitar. O próprio Criador que criou isso tudo aqui, virou homem, morreu e ressuscitou. Então era loucura para os gregos. Era loucura para
para os pagãos, como é também, como é hoje. Você chega na academia, na faculdade, e fala que realmente Jesus morreu e ressuscitou, e começa a falar isso de uma forma a querer provar para eles, vai falar, e não é bem assim não, não é assim não. Ele vai chegar um ponto que eles não acreditam nisso. Eles até vai na missa, vai isso, vai aquilo, mas acreditar mesmo que ele morreu e ressuscitou de fato é difícil para eles, por causa da filosofia. Paulo continua: enquanto os bíblias judeus são místicos e querem sinais, milagres, os gregos procuravam filosofias humanas. Não, nós não somos nem legalistas, aí aqui Paulo fala do equilíbrio, que nós não somos nem legalistas, ou seja, nós não somos nem Bíblia, nem religioso, nem sofista, nem filósofo, a filosofia, no caso, humana. Nós somos da filosofia única, da filosofia de Cristo, que morreu na cruz. Então nós somos da filosofia de Cristo que morreu na cruz. Isso sim é uma armadilha para os bíblias, judeus, e loucura para todos os pagãos que buscam as filosofias humanas. Sei lá, a Bíblia original é uma armadilha para os bíblias e uma loucura para os pagãos que buscam a filosofia humana, as filosofias humanas. Iluminari. Veja que Paulo bate muito fortemente nos que interpretavam errado a Pedro e a Cristo, e os usando para defender a Bíblia, assim como nós que fazia lobby por Apolo, com, com uma metodologia mais filosófica. Nenhum, nem outro, nem filosofias humanas, nem legalismo da primeira Bíblia. Paulo está dizendo, em outras palavras, vocês não entenderam Pedro, nem Cristo, nem Apolo, nem eu. Paulo continua: quanto aos judeus que pertencem ainda ao sistema religioso e aos gregos que ainda estão nas escolas filosóficas e que foram chamados para a verdade, saibam, Cristo é o poder e a filosofia do Criador, porque a loucura do Criador é mais sábia que as filosofias dos homens. E até a fraqueza do Criador é mais forte que a força humana. Iluminari. Paulo usa muito a expressão poder para refutar os gregos pagãos ou que estavam se convertendo, pois diziam que Jesus era um Deus fraquinho ao morrer na cruz pelos homens. Hoje, os crentes místicos usam a expressão poder com uma conotação mística totalmente equivocada. Paulo continua: fraternidade de Cristo. Vocês lembram-se do que eram antes de conhecer a verdade? Poucos eram reconhecidos como sábios, segundo as escolas filosóficas gregas. Poucos eram poderosos, poucos eram ricos e nobres desde o nascimento. Mesmo assim, o Criador escolheu a vocês para envergonhar os filósofos gregos e os poderosos deste mundo. O Criador escolheu os que não são famosos nem poderosos neste mundo para envergonhar os famosos e poderosos. Revelare. Como este versículo é usado como clichê gospel, bíblico e teológico para refutar aqueles que os bíblias desejam atacar, ou para se livrarem do confronto dos estudos e da evolução. Então, eles usam esse texto aqui para não ter que estudar e para atacar quem estuda. Veja agora com o texto original o que Paulo realmente quis dizer. Paulo continua: aqueles que não eram reconhecidos pelo sistema mundial de conhecimento
foram escolhidos pelo Criador para confrontar os que são reconhecidos, reduzindo-os a nada e provando que eles não sabem nada. O Criador escolheu agir assim para que ninguém no mundo, nenhum mortal, seja reconhecido diante dele, seja mais importante diante dele. Vocês só estão na verdade porque ele o permitiu, através de Cristo Jesus, o qual é a sabedoria do Criador encarnada. Ele é a nossa sabedoria, ele é a nossa filosofia, ele é a nossa justiça, perfeição e restauração, para que se cumpra o que está escrito na Bíblia. Quem quiser ser conhecido, que o seja através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aí aqui terminou. Semana que vem a gente entra no capítulo 2 de Corinto. E aí, Patrícia, está gostando da carta aos Coríntios? Gostando. O Arco falou que nessa vai pegar aí para frente. Ih, essa o bicho pega. Vai ser bom lá pelo terceiro, quinto capítulo. Terceiro capítulo, Júlia? Por aí. Na hora que começa as tretas propriamente dito. Praticamente aqui as questões mais bizarras que acontecem na humanidade é tratada em 1 Coríntios aí, ó. Inclusive, o capítulo Tem áudio da adultério. Bíblia inteira está aí. E, assim, a dualidade, o maior capítulo da Bíblia inteira está aí. Você fala qual que é? 1:13. 1:13. Ah, o primeiro, o do amor. Uhum. Essa é a essência magna da Bíblia. Aí que ele descreve o que é o amor, né? O amor não sofre, o amor perdoa, o amor tudo suporta. O resto que Jesus e tudo fez foi em volta desse capítulo. Esse capítulo aí é o áudio da Bíblia inteira. A essência da Bíblia é isso aí. É verdade. Mim, né? Tem gente que acha outro. Mas aí se você for calcular... Se o mundo fosse só isso aí, Se você for raciocinar que Deus é amor, né? Deus é amor. A Bíblia inteira, ninguém discorda disso, que Deus é amor. Mas se for falar assim, tá, mas o que é amor do ponto de vista de Deus? Aí tá em 1 Coríntios 13. Aí tá descrevendo. Ele, inspirando Paulo, a descrever o que é o amor. O amor tudo sofre, o amor perdoa, o amor confia, o amor... Aí escreve tudo que é o amor ali e não se alegra com a injustiça. Isso aí é incrível. Mas se regozija com a justiça, com a verdade. Então, quer dizer, quando a gente vê uma injustiça e a gente não se alegra com ela, a gente se ira com a injustiça, é o amor funcionando dentro da gente. A gente fica irado com a injustiça. Isso aí não pode estar acontecendo desse jeito, não. Quer dizer, a ira é a ira do amor. A ira baseada no amor. Hoje, Jesus, quando derrubou a mesa lá, quando ele chamava os Bíblias de sepulcro caiado, hipócritas, xingava. Isso aqui é um xingo, isso aqui não é um carinho, não é um elogio. Mas é a ira do amor agindo por meio do próprio Cristo, por meio do próprio Jesus. Ele manifestando o amor em forma de ira. Porque ele não se alegra com a injustiça. Ele ira com a injustiça. Ele se entristece com a injustiça. Mas tudo suporta, tudo perdoa. Aí o perdão, ele vai ver como é que é o perdão. Havendo arrependimento, pode haver perdão.
Porque quando foram lá no João Batista, lá, os Bíblias foram no João Batista batizar, ele virou e falou assim: ó, primeiro, vocês vão produzir fruto digno de arrependimento. Depois vocês vêm batizar, suas raças de víbora. Vocês são uma raça que vai produzir fruto de arrependimento primeiro, para depois vocês virem pedir perdão. Então, quer dizer, ali está mostrando como que funciona o perdão relativo ao arrependimento. Porque muita gente prega só o perdão. Perdoa, tem que perdoar. Mas espera aí, e o arrependimento? Como é que funciona isso? Se não haver arrependimento, não tem que haver perdão. Agora, havendo arrependimento, quantas vezes arrepender? 70 vezes 2, 70 vezes 7 no dia. Se a pessoa se arrepender 70 vezes 7, tem que perdoar ela. Mas aí tem aquele negócio, seja prudente como serpente. Por quê? Perdoa mesmo? Tem que observar, tem que ser prudente. Porque pode ser que a pessoa está de malícia. Perdoa mesmo. Arrependeu mesmo? Pode ser que a pessoa não se arrependeu nada. Ela está, arrependi. Mas peraí, vamos observar. Ué. Vou te observar para ver se você se arrependeu mesmo, para mim continuar te perdoando. Você ia falar alguma coisa? Não, eu falei, mas isso aí quem vai arrepender mesmo é só lá do outro lado, no pendrive, que a gente vai saber. Né? Não, mas eu digo assim, pelas digo assim, ações você imagina, né? eu digo assim, em relacionamento, né? Às vezes a pessoa vacila com a outra, perdão. Mas aquele perdão, assim, vou vacilar de novo. Não arrependeu nada. Então é pra gente ficar, perdoar, mas é igual o Akio fala. Dá 30 dias de chance para ele. Ver se ele vai. Ver pelo comportamento dele, pela intenção dele. É igual o Akio fala, criva a intenção da pessoa. Para ver se ele está com a intenção mesmo de arrependimento ou se ele está querendo mais alguma coisa, arrancar mais alguma coisa. Ainda há que eu falar, vocês são muito bobinhos. Vocês têm que ter mais discernimento, gente. Vocês têm que ter mais serpente. Vocês têm que fazer o curso Serpentizando. Faz o curso lá. É só ir lá. Ele tem o curso. Ele fez o curso Vai lá no canal, tá lá Serpentizando. na playlist. Que isso! Achei que você estava brincando. Não, eu vou te mandar o curso dele, Serpentizando. É ensinando isso aí, ó. É ensinando você ser prudente como serpente, com base na Bíblia. Aí ele mostra Jesus sendo serpente, prudente como serpente. Olha aqui que aqui tinha no meu pé, ó. Aí ele aí. Olha o doutor Salem. Olha o Salem. Salem tá junto. Oh, meu amor. Nossa, tá com uma unha, parece que tá muito doado. Ai.